Fala galera! Quando éramos crianças, praticamente todos nós sonhávamos em ver um dinossauro de verdade algum dia, mas sabíamos que esse sonho não se tornaria realidade nunca. Afinal, esses majestosos lagartos foram extintos há 65 milhões de anos. Porém, temos ótimas notícias. Na verdade, os dinossauros estão muito mais próximos do que você imagina. Embora o período de extinção do Cretáceo-Paleógeno tenha eliminado muitos animais incríveis da face da Terra, alguns bichos conseguiram sobreviver a ele. Hoje vamos falar sobre os mais interessantes vizinhos e parentes dos dinossauros, e pode ter certeza que vários deles irão surpreender muito você. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá! Tuatara. Uau! Esse bicho parece um verdadeiro mini dinossauro, mas na verdade o Tuatara não tem nada a ver com eles, e nem mesmo com os lagartos, com os quais ele é muito parecido. Este é um réptil especial da família dos esfenodontes, que vive exclusivamente na Nova Zelândia. Mas essa não é a única característica do Tuatara. Na sua cabeça, por exemplo, você pode ver uma espécie de terceiro olho. Alguns peixes, anfíbios e répteis possuem órgãos como esse, que ajudam a analisar a intensidade da luz, a mudança das estações e dos horários do dia, e também a realizar a termorregulação. Além disso, os tuataras têm 3 fileiras inteiras de dentes afiados, resistem a temperaturas próximas do zero e são capazes de prender a respiração por até 1 hora, parecido com as cachalotes. Tudo isso se deve a um elemento especial do seu sangue que ajuda esses répteis a usarem oxigênio com moderação. No início do século XX, foi comprovado cientificamente que os tuataras são os últimos representantes dos esfenodontes, animais que conviveram com os dinossauros. O resto dos parentes deste bicho incomum foi extinto há 60 milhões de anos. O mais incrível é que a aparência do tuatara não mudou nada desde então, e isso é uma grande raridade no reino animal. Nautilus pompilius. Esta criatura alienígena com um nome engraçado é o parente mais próximo do polvo. Ela tem mais de 90 tentáculos sem ventosas, os quais utiliza quando caça. No entanto, o molusco pode ficar sem comida por um longo tempo, cerca de 1 mês. A idade dessa criatura incomum é de quase 500 milhões de anos, ou seja, ela viu pessoalmente todos os dinossauros. O mais interessante é a espetacular concha listrada que nós vemos. Ela é muito bem construída. O animal não usa todas as câmaras dela como abrigo. Na verdade, o molusco vive em apenas uma cavidade e usa as 2 dúzias restantes para emergir e mergulhar em grandes profundidades. Para fazer isso, ele primeiro enche as câmaras necessárias com ar ou água e depois as esvazia. Brilhante, não é? O caminho que o Nautilus pompilius faz em um dia dá inveja até mesmo nos mergulhadores mais experientes. Durante o dia, quando o oceano está literalmente repleto de predadores perigosos, o molusco se esconde em recifes a uma profundidade de cerca de 700 metros. E ao cair da noite, o animal nada mais de 600 metros até as camadas superiores da água, caça e põe ovos. E assim durante toda a sua vida, que dura cerca de 20 anos. Gavial. Ao ver este animal pela primeira vez, temos a impressão que alguém tirou uma foto de um crocodilo comum e resolveu tirar sarro dele no Photoshop. Sério, olha esse focinho! Mas isso que você está vendo é um réptil real. E sim, ele realmente tem esse focinho. O comprimento dele é 5 vezes maior que a largura. E em seu interior, há centenas de pequenos dentes afiados. Hoje em dia, o gavial vive exclusivamente no território da planície Indo-Gangetica e é o único representante do seu gênero. Mas, milhões de anos atrás, ele tinha muitos parentes que caçavam ao lado dos dinossauros. O mais curioso é que, apesar de sua aparência assustadora, os gaviais não representam perigo para os humanos. Na Índia, muitos fazendeiros e pescadores convivem constantemente com esses antigos animais e até mesmo os consideram sagrados. Normalmente, esses crocodilos passam todo o tempo na água e se alimentam de peixes. Os casos de ataques a humanos são extremamente raros. Casuar. De longe, esse pássaro pode muito bem ser confundido com uma estranha mistura de peru com avestruz. Este é o casuar, um animal que muitos chamam de o dinossauro dos nossos tempos. Acredita-se que ele apareceu na Terra na forma que o conhecemos hoje há cerca de 30 milhões de anos, mas é possível que tenha sido muito antes. Esses fósseis vivos vivem nas florestas tropicais da Nova Guiné e da Austrália. Você provavelmente já notou a principal característica dos casuares, o estranho capacete em sua cabeça. É engraçado, mas os cientistas ainda não sabem completamente por que os pássaros precisavam desse
esse dispositivo tão estranho. No entanto, o principal objetivo dele é óbvio: assustar os inimigos e defender o animal. Mas o arsenal desse antigo animal não termina aí. Primeiro, os casuares têm garras incrivelmente afiadas. Segundo, eles correm a uma velocidade de 55 km por hora, ou seja, 2 vezes mais rápido que uma pessoa treinada a uma curta distância. E terceiro, o casuar é capaz de saltar a uma altura de cerca de 2 metros, ou seja, o equivalente à sua própria altura. Como você pode imaginar, é melhor não provocar essa criatura se vê-la na natureza. Galinha. Você acha que essas simples aves vieram parar na nossa seleção por engano? Claro que não! Os cientistas descobriram há muito tempo que quase todos os pássaros do nosso planeta descendem dos dinossauros, mas com um estudo cuidadoso dos genomas de algumas aves, os pesquisadores fizeram descobertas muito mais surpreendentes. Descobriu-se que a ave que é aparente mais próxima dos dinossauros é a galinha. Ao longo dos muitos milhões de anos de evolução, foi no seu genoma onde ocorreu a menor quantidade de mudanças cromossômicas. Enquanto isso, os pássaros canouros, como os papagaios, foram os que ficaram mais distantes de seus ancestrais. A ligação entre a galinha e os répteis antigos é tão próxima que alguns cientistas planejam algum dia reviver um tiranossauro usando o seu genoma. Ornitorrinco. Sim, este animal engraçado e um pouco estranho também é muito mais velho do que você pensa. Não faz muito tempo, uns cientistas encontraram na China os restos de um incrível réptil que viveu nos mares do nosso planeta há cerca de 250 milhões de anos. Olha mais de perto, é quase impossível distingui-lo do ornitorrinco moderno. Ele tem o mesmo bico de pato e as mesmas nadadeiras largas. Provavelmente, esse antigo dinossauro encontrado pelos arqueólogos era justamente o ancestral desse mamífero fofo. Se bem que em termos de características, o ornitorrinco é mais parecido com um réptil, algo que há muito tempo intriga os cientistas. Os ovos do ornitorrinco, por exemplo, não se parecem em nada com os descendentes de outros mamíferos. Além disso, ele caminha com as pernas nas laterais do corpo, como os répteis. Bem, agora parece que já sabemos o porquê. Caranguejos ferradura. Para alguns habitantes de nosso planeta, os 65 milhões de anos que se passaram desde a extinção dos dinossauros não são absolutamente nada. Essas criaturas com poderosas carapaças dorsais, por exemplo, compartilham a Terra conosco há mais de 450 milhões de anos. Mas essa não é a sua característica principal. Os caranguejos ferradura têm um sangue azul claro incrivelmente valioso. Esta substância é indispensável na área farmacêutica. É com a ajuda do sangue de caranguejos ferradura que os pesquisadores verificam a pureza de medicamentos e vacinas. E isso, como você já sabe, é especialmente importante na realidade em que vivemos atualmente. Isso ocorre porque o sangue dessa criatura é rico em cobre e não em ferro, e coagula imediatamente ao entrar em contato com micróbios. Salamandra gigante da China. Não dá pra negar, essa criatura parece mais um monstro bizarro de algum desenho animado. Hoje em dia, essa salamandra chinesa de quase 2 metros de comprimento é o maior anfíbio do planeta. Mas há 170 milhões de anos, ela não se destacava entre os dinossauros gigantes e os outros habitantes do período Jurássico. Se você já está impressionado, aqui está outro fato incrível sobre a salamandra gigante da China. Este animal vive exclusivamente nas águas frias da montanha, mas não possui guelras. Elas caem quando a salamandra atinge a puberdade e o animal passa a receber oxigênio através da sua pele porosa. Tartaruga marinha. Entre os animais modernos, não são só alguns pássaros que podem se orgulhar de terem um parentesco próximo com os dinossauros. A maioria das tartarugas marinhas também habitou a Terra durante o período em que esses lagartos gigantes caminhavam sobre ela. Na verdade, os pesquisadores até classificam muitos dinossauros e tartarugas marinhas no mesmo grupo de répteis chamados arcossauros. É surpreendente que esse animal marinho tenha conseguido sobreviver à queda do asteroide e à extinção em massa dos animais marinhos há 2 milhões de anos, além de muitos outros desastres. No entanto, hoje em dia, sua população está constantemente ameaçada devido às atividades humanas. Lembre-se disso quando for ao mercado e leve com você uma sacola para reaproveitar. Afinal, todos nós podemos contribuir para a salvação desses lindos animais. Sapo roxo. Se você não sabe que isso na sua frente é um sapo, você pode achar que essa é uma criatura do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Esta é, na verdade, uma criatura que vive exclusivamente na Índia. Além disso, ela vive em uma determinada cordilheira, os Ghats ocidentais. Este anfíbio vive debaixo da terra e aparece na superfície apenas 2 semanas por ano, durante a temporada de acasalamento. O mais curioso é que esse sapo roxo foi descoberto apenas no início deste século, embora ele viva na Terra por um período impressionante de mais de 100 milhões de anos. Além disso, seu desenvolvimento evolutivo ocorreu independentemente de todas as outras espécies de anfíbios. Daí, essa aparência é tão incomum.
Lampreia. Olhe atentamente para essas criaturas. Parecem peixes, né? Elas têm guelras e barbatana caudal, mas a lampreia não é realmente um peixe. Ela não tem barbatanas laterais nem escamas. Nesses fósseis podemos ver as silhuetas de seus ancestrais, os quais são cientificamente chamados de agnatos. Esse era o grupo que dominava entre os vertebrados cerca de 500 milhões de anos atrás. Isso durou muito tempo, até que os agnatos foram superados pelos gnatostomados, ou seja, peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. A maioria dos agnatos desapareceu da face da Terra sem deixar vestígios. Somente as lampreias encontraram refúgio nos rios frescos, e seus parentes mais próximos, os Myxini, começaram a levar uma vida parasita no mar. O mais surpreendente é que, por 350 milhões de anos, desde o cataclismo evolutivo, essa espécie de animal quase não se transformou. Esturjão de lago. Já esses peixes aqui costumam ser chamados de dinossauros aquáticos. Eles também existiam na época dos antigos lagartos e desde então praticamente não mudaram, mantendo o mesmo tamanho gigantesco e a estrutura esquelética em comum. E como muitos outros animais antigos, a população desse esturjão hoje em dia está em perigo mortal devido à caça ilegal. Há uma curiosidade sobre esses bichos. Muitos pescadores perceberam há muito tempo que o esturjão do lago tem um estranho hábito de pular da água quase verticalmente, como os golfinhos ou as baleias. Os cientistas especulam que os peixes fazem isso para se livrarem das lampreias. Via de regra, esses parasitas aterrorizam esses grandes animais aquáticos ao longo de todas as suas vidas. Gar. Entendemos que é difícil acreditar que isto não é um crocodilo, mas ele realmente não é. As imagens mostram um dos peixes mais antigos da Terra, que habitava as águas do planeta ainda no período Cretáceo. Hoje em dia ele só pode ser encontrado em alguns rios e lagos dos Estados Unidos. Esse bicho aqui pesa pelo menos 90 quilos e, graças às suas mandíbulas poderosas e mortais, o gar pode matar facilmente um jovem crocodilo com um simples movimento. Felizmente, os humanos não despertam nele o interesse de caça, mas para qualquer pescador americano, pegar um gar é praticamente o sonho de toda uma vida. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não esqueça de se inscrever.